Você já presenciou uma família apagando deliberadamente a própria filha do evento mais importante do ano? Naquela noite, eu estava no opulento salão de baile do Center Regis, observando 150 convidados aristocratas tomarem seus lugares para o jantar de ensaio do casamento da minha irmã, que custou $2 milhões. Todos tinham cartões de lugar folheados a ouro com nomes escritos à mão. Todos, menos eu. Minha irmã Vitória, envolta em um vestido Vera Wang de $50 mil, sorriu da mesa principal. Oh, querida, só reservamos lugares para convidados importantes. A sala inteira se encheu de risinhos. Meu pai acenou com a mão, em sinal de desdém. Não faça escândalo, Hannah. Olá, meu nome é Hannah, tenho 32 anos, e esta é a história de como transformei o casamento dos sonhos da minha irmã no pior pesadelo da vida dela, tudo dentro da lei e sem mover um dedo. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Há 15 anos, minha vida mudou para sempre. Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 17 anos, me deixando apenas com uma mala e uma bolsa de estudos para terminar o ensino médio. A família Reynolds, aristocratas tradicionais de São Francisco, me acolheu como seu pupilo. Não por bondade, mas porque Margaret Reynolds precisava de um caso de caridade para aprimorar sua imagem de filantropa perante os clubes de campo. Desde o primeiro dia, eles se certificaram de que eu soubesse qual era o meu lugar. Lembre-se, tudo o que você tem é graças à nossa generosidade, Margaret me lembrava diariamente, geralmente enquanto eu organizava o armário de Vitória ou digitava suas redações para a faculdade. Mesmo depois de me formar com summa cum laude em Berkeley e obter meu MBA em Wharton, conquistas que Vitória jamais poderia sonhar com seu diploma comprado em uma instituição de terceira categoria, continuei sendo a órfã grata em sua narrativa. Eu trabalhava 80 horas por semana na Reynolds Holdings, construindo um portfólio avaliado em $500 milhões por meio de aquisições e fusões estratégicas. Mas nos jantares em família, Richard me apresentava como Hannah, a quem tivemos a gentileza de sustentar. Enquanto isso, Vitória, que passava os dias em almoços beneficentes e sessões de spa, foi aclamada como o futuro da Reynolds Holdings. A ironia não me passou despercebida. Todos os grandes negócios que viraram manchete com o nome de Vitória envolvido? Eu os negociei em salas de conferência enquanto ela fazia as unhas. Cada jogada estratégica brilhante atribuída à sua visão provinha dos meus relatórios de análise, que ela jamais sequer leu. Mas eu permaneci em silêncio, desempenhei meu papel e documentei tudo. Porque os órfãos que perderam tudo uma vez aprendem a construir sua segurança nas sombras, onde ninguém pensa em procurar. O padrão era sempre o mesmo. Eu passava semanas analisando tendências de mercado, identificando alvos e estruturando negócios. Então Vitória entrava no meu escritório 5 minutos antes das reuniões do conselho. Querida irmã, basta me enviar sua apresentação por e-mail. Eu cuido da entrega. Você sabe como a gente trava na frente de pessoas importantes. Ela dizia isso com uma falsa preocupação tão grande que qualquer um que a ouvisse pensaria que ela estava me fazendo um favor. 3 grandes aquisições definiram o crescimento explosivo da Reynolds Holdings. A fusão do By-Seed Medical Group. O Acordo de Inovação Tecnológica do Pacífico. Aquisição da Horizon Pharmaceuticals. Valor total, $300 milhões. Meus registros de e-mail mostravam todos os detalhes. Minhas negociações com CIOR às 2 da manhã. Meus modelos financeiros previram retornos com uma precisão de 0,3%. Minha habilidade em construir relacionamentos nos permitiu ter acesso exclusivo a esses momentos especiais. A contribuição de Vitória? Encaminhei meu trabalho ao conselho com a assinatura dela e acrescentei: segue em anexo minha análise e recomendações. Só o acordo com a By-Seed já deveria ter me garantido uma sociedade. Identifiquei um grupo médico subvalorizado, estruturei uma complexa troca de ações que evitou a diluição e convenci pessoalmente o fundador cético a confiar na Reynolds Holdings. Na manhã seguinte ao nosso fechamento, o San Francisco Business Journal publicou uma matéria de capa: Vitória Reynolds, a jovem genial de 28 anos por trás do império médico da Reynolds Holdings. Richard guardou o artigo emoldurado em seu escritório. Vitória tem um instinto empresarial nato, ele dizia aos visitantes enquanto eu ficava num canto anotando tudo como uma secretária. Estamos preparando-a para assumir o controle de tudo. A verdade estava me consumindo por dentro. Mas o que eu poderia fazer?
Desafiar as pessoas que me abrigavam e alimentavam. Arriscar perder a única família, por mais tóxica que fosse, que me restava. Então engoli meu orgulho e continuei construindo o império deles, uma conquista roubada de cada vez. A questão não era se eu havia chegado ao meu limite, mas quando. 3 dias antes do jantar de ensaio, tudo mudou. Marcus Kim, CEO da Apex Ventures e um dos articuladores mais respeitados do Vale do Silício, me ligou diretamente. Não através da Reynolds Holdings, mas sim no meu celular pessoal. Hannah, eu a observo há 5 anos. Aquele negócio da Byseed, eu sei quem realmente o estruturou. Meus peritos contábeis rastrearam as pegadas digitais. Sua voz era calma, mas urgente. Estou lhe oferecendo o cargo de sócio-gerente na Apex. Salário base de $2 milhões, participação de 30% em um fundo de $1 bilhão. Você administrará seu próprio portfólio, sua própria equipe, seu próprio destino. O número fez minhas mãos tremerem. Era 10 vezes o que a Reynolds Holdings me pagava. Mas Marcus não havia terminado. Há um prazo. Preciso da sua resposta 72 horas após o casamento da Vitória. E Hannah, você precisa sair da Reynolds Holdings sem problemas. Sem processos judiciais, sem drama, sem rompimentos. Meus investidores não vão se envolver em controvérsias. Naquela mesma tarde, ouvi Vitória em uma teleconferência na sala ao lado. Ela não sabia que as paredes eram finas. Assim que a aquisição da Medtech Innovation for concluída, vou reestruturar tudo. Primeira prioridade, me livrar de quem não presta. A Hannah tem sido útil, mas não posso ter minha irmã adotiva por perto enquanto eu for CEO. Péssima imagem. Medtech Innovation, a startup médica de $50 milhões que eu vinha pesquisando há meses. Minha análise proprietária identificou que estava subvalorizada em 70%. Vitória vinha usando minhas pesquisas, meus modelos financeiros e meu conhecimento privilegiado para se posicionar como a negociadora. A aquisição seria concluída na manhã do seu casamento, consolidando sua reputação como um prodígio dos negócios. Consultei o contrato que ela havia assinado 48 horas antes. Na seção 47, subseção 3, estava algo chamado opção 7. Meu pulso acelerou enquanto eu lia as letras miúdas. Vitória acabará de cometer um erro de $50 milhões. Na manhã seguinte, cheguei cedo para recolher os arquivos do meu escritório. A porta do quarto de Vitória estava aberta, e sua voz ecoava pelo corredor vazio enquanto ela conversava com James Morrison, o futuro CEO da Medtech Innovation. O anúncio será publicado às 9 horas da manhã do dia do meu casamento. Momento perfeito. Forbes, Wall Street Journal, Bloomberg, todos vão noticiar. Vitória Reynolds fecha acordo histórico no dia do seu casamento. Imaginem as manchetes. Ela riu, aquele riso característico que indicava que ela estava tramando algo. E sua equipe está de acordo com a transição? Perguntou James. Minha equipe, por favor. A única pessoa que sabe os detalhes técnicos é a Hannah, e ela não vai dar problema por muito tempo. Eu já redigi a carta de demissão dela, com efeito imediato após a cerimônia. Papai vai assiná-la durante a recepção. Ele vai estar tão bêbado de champanhe que não vai conseguir ler direito. Fiquei paralisada no corredor, com o celular gravando tudo. Ela não é da família? James parecia desconfortável. Irmã adotiva, corrigiu Vitória bruscamente. A acolhemos por caridade. Ela cumpriu seu propósito. Além disso, não posso ter alguém que sabe onde todos os esqueletos estão enterrados trabalhando para concorrentes. A cláusula de não concorrência que estou adicionando à sua demissão é incontestável. Ela nunca mais trabalhará no setor financeiro. Meu telefone vibrou. Uma mensagem criptografada do meu advogado, David Smith, da Ernst Young. Hannah, eu revisei a opção 7 do contrato da Medtech. Se acionada corretamente, é devastadora, mas você precisa de provas documentadas de uso de informação privilegiada. Você as tem? Olhei para o meu celular, que ainda gravava a confissão de Vitória, e depois para o pendrive que eu tinha na mão, contendo 5 anos de e-mails encaminhados nos quais ela havia se apropriado da minha pesquisa confidencial, fazendo aparecer que era dela. Eu tenho tudo, respondi por mensagem.
O salão de baile do Center Regis brilhava com lustres de cristal e detalhes em ouro. 150 convidados em trajes de grife confraternizaram com champanhe, cada um encontrando seu lugar reservado em mesas decoradas com orquídeas brancas e seda. Percorri o perímetro 2 vezes. Não havia nenhum cartão com meu nome. Está procurando alguma coisa? Vitória apareceu ao meu lado, com a voz adocicada de uma falsa preocupação. Meu lugar. Onde vou me sentar? Ah, Hannah! Ela tocou meu braço com dedos perfeitamente cuidados. Restrições orçamentárias, entende? Tivemos que priorizar os convidados realmente importantes. Eu sou sua irmã. Irmã adotiva. Há uma diferença. Ela sorriu ainda mais quando o senador Whitmore e sua esposa se aproximaram. Somos família por circunstância, não por escolha. Richard surgiu de repente ao meu lado. Hannah, não dificulte as coisas. Se você estiver com fome, a equipe da cozinha tem uma sala de descanso. O quarto ficou em silêncio. 150 pares de olhos observaram a órfã aprender o seu lugar. Entre eles, avistei 3 executivos da Apex Ventures na mesa 2, a equipe de Marcos, testemunhando tudo. Margaret chegou flutuando em um vestido Chanel. Prezada, este é um evento sofisticado. Talvez você se sinta mais à vontade em outro lugar. Você tem razão, eu disse, com a voz firme como granito. Eu me sentiria mais confortável em outro lugar. A risada de Vitória ecoou pelo salão de baile. Finalmente, um pouco de autoconsciência. Com licença, preciso me refrescar. Peguei meu celular enquanto caminhava em direção à saída, certificando-me de que Vitória visse. Preciso fazer algumas ligações. Não se incomodem em vir ao casamento amanhã, Vitória me chamou. A segurança dará instruções. O salão de baile rompeu em gargalhadas. Parei à porta, virei-me e sorri, um sorriso verdadeiro, o primeiro em 15 anos. Não trocaria isso por nada no mundo. No estacionamento, sentei-me no meu Tesla, com as mãos firmes no pulso, enquanto discava para David Smith. 3 toques, e então seu sotaque britânico impecável. Hannah, estou no escritório com a minha equipe. Você está pronta? Executar a opção 7. Tudo o que discutimos. Tem certeza? Depois que registrarmos o pedido na SEC, não haverá volta. Pensei em 15 anos sendo apagado, minimizado, usado. Da menina adotiva que aprendeu a sobreviver sendo invisível. Da carta de rescisão de amanhã, que já está redigida. Nunca tive tanta certeza de nada em toda a minha vida. Enviando agora a auditoria forense. 127 páginas documentando o uso de informação privilegiada, fraude de valores mobiliários e quebra de dever fiduciário. As evidências são esmagadoras. Meu laptop mostrou o e-mail chegando, registros de data e hora, informações financeiras, assinaturas falsificadas de Vitória no meu trabalho e, o mais condenatório, o rastro mostrando que ela usou minha análise confidencial de tecnologia médica para estruturar sua compra. Uma análise que continha projeções fabricadas que eu havia criado 6 meses atrás como um teste. Ela nunca se deu ao trabalho de verificar os números. David, há algo mais. Encaminhei para ele a gravação desta manhã. Ela admitiu ter planejado demissão injusta e práticas anticoncorrenciais. Brilhante. O FBI ficará muito interessado. Hannah, você entende o que acontece às 9 horas da manhã de amanhã? Sim. Vitória anuncia a aquisição da Meditech para 200 investidores no salão de festas. A imprensa estará presente para contar a história do seu triunfo no dia do casamento. E é aí que revelamos que você detém 51% da Meditech por meio de participações offshore. Cada dólar que ela pensa estar gastando é, na verdade, seu. Iniciei o cronômetro no meu celular. 14 horas até o mundo de Vitória desmoronar. David, certifique-se de que os sócios seniores da Ernst Young estejam presentes. Quero que tudo seja feito conforme as normas. Hannah, depois de amanhã, você nunca mais será invisível. Ótimo. Chega de me esconder nas sombras. Há 5 anos, salvei a carreira de Marcus Kim. A Apex Ventures estava perdendo muito valor devido a uma tentativa de aquisição hostil.
Marcos tinha 48 horas para encontrar um investidor salvador ou perderia tudo. Vitória deveria ter resolvido isso. A Reynolds Holdings poderia ter sido a salvadora. Em vez disso, ela foi para Cabo com amigos. Trabalhei 72 horas seguidas, estruturando um acordo que trouxe 3 fundos soberanos de investimento como investidores defensivos. Quando Marcos me perguntou como me agradecer, eu disse: lembre-se deste momento. Algum dia eu posso precisar que uma porta seja aberta e só você poderá abri-la. Ele cumpriu sua palavra. Há 3 anos, ele me apresentou a gestores de fundos offshore nas Ilhas Cayman. Completamente legal, completamente invisível. Construa sua arca antes do dilúvio, Hannah, aconselhou ele. E nunca deixe que eles a vejam construindo-a. Por meio de 3 fundos distintos, Prometheus Capital, Phoenix Holdings e Resurrection Investments, comecei a adquirir posições estratégicas em empresas que a Reynolds Holdings eventualmente viria a ter como alvo. Meu salário era irrisório, mas meus honorários de consultoria para esses fundos, pagos pelo meu trabalho analítico, eram substanciais. Cada dólar foi reinvestido em aquisições. Há 6 meses, identifiquei a Medtech Innovation. A fundadora, doutora Sarah Mitchell, era brilhante, mas precisava desesperadamente de capital. Entrei em contato com ela por meio da Prometheus Capital com uma proposta: eu forneceria financiamento inicial em troca de 51% de participação acionária, mas com uma condição. A titularidade permaneceria oculta por trás de diversas estruturas legais até que eu decidisse revelá-la. Por que tanto segredo? Porque alguém vai tentar roubar esta empresa usando minha própria pesquisa. Quando isso acontecer, quero que essa pessoa assine todos os documentos, faça todos os anúncios públicos e se comprometa totalmente antes de descobrir quem realmente é o dono. Os certificados de ações foram registrados em 3 jurisdições, autenticados em cartório e irrecorríveis. Meu nome não aparecia em lugar nenhum, mas tudo me levava de volta a mim. O erro fatal de Vitória não foi apenas arrogância, foi preguiça. O contrato de inovação em tecnologia médica que ela havia assinado tinha 200 páginas de texto jurídico denso. Ela deu uma olhada rápida, assinou e comemorou com champanhe, sem nunca ler a seção 47, subseção 3, opção 7. A cláusula era elegante em sua simplicidade. Qualquer violação do dever fiduciário, incluindo, mas não se limitando ao uso de informações proprietárias obtidas ilegalmente, acarreta a transferência imediata dos ativos para o acionista majoritário. Eu insisti para que o Dr. Mitchell o incluísse, pois conhecia o padrão de comportamento da Vitória. E Vitória caiu direitinho na armadilha, usando minha análise roubada que continha projeções intencionalmente infladas para o dispositivo cardíaco da Medtech, projeções que jamais se concretizariam porque o dispositivo não existia. Eu a inventei como uma armadilha. O rastro de e-mails era condenatório. Vitória encaminhou minha análise confidencial para James Morrison com o assunto: minha pesquisa sobre Medtech, não compartilhar. Os metadados mostraram que ela nunca abriu o arquivo original que eu lhe enviei, apenas o encaminhou em menos de 30 segundos após recebê-lo. Ela cometeu fraude de valores mobiliários ao alegar ter realizado um trabalho que nunca sequer leu. Mas a obra-prima foi a correlação de data e hora. Todas as transações que Vitória fez nos dias anteriores ao anúncio coincidiram exatamente com o momento em que ela acessou meus arquivos. O algoritmo da SEC sinalizaria isso imediatamente como uso de informação privilegiada. Ela usou informações privilegiadas, minhas informações, para posicionar as ações da Reynolds Holdings de forma a obter o máximo lucro com o anúncio. David Smith tinha feito os cálculos. Hannah violou 7 regulamentos diferentes da SEC. Só as multas ultrapassarão os 5 milhões de dólares. As acusações criminais, ela pode ser condenada à prisão. Não quero que ela vá para a cadeia, respondi. Quero que ela viva com as consequências todos os dias pelo resto da vida. A manhã do casamento de Vitória amanheceu com um céu perfeito, uma brisa suave e a Baía de São Francisco brilhando como diamantes espalhados. O salão de baile do St. Regis foi transformado da noite para o dia em um paraíso de rosas brancas e detalhes em dourado. 200 cadeiras estavam dispostas de frente para o palco onde a cerimônia de assinatura ocorreria exatamente às 9 horas da manhã. A lista de convidados parecia um diretório da Fortune 500, CEOs de empresas de tecnologia, investidores de capital de risco, gestores de fundos de hedge e, o mais importante, toda a rede política da senadora Whitmore, incluindo 3 membros da Comissão Bancária do Senado.
A área reservada à imprensa estava repleta de repórteres do Wall Street Journal, Forbes, Bloomberg e TechCrunch. Vitória os convidou pessoalmente para cobrir seu negócio histórico, a jovem brilhante fechando uma aquisição de 50 milhões de dólares no dia do seu casamento. Este será o negócio da década, disse ela a Bloomberg ontem, um novo modelo de liderança feminina em aquisições no setor de tecnologia. Fiquei no saguão observando as chegadas nos monitores de segurança do hotel. David Smith e 3 sócios seniores da Ernst Young entraram às 8h45, com semblantes profissionalmente neutros. Sentaram-se na terceira fila, com pastas aos pés. Às 8h50, algo inesperado, 5 agentes do FBI em ternos escuros entraram silenciosamente, espalhando-se pelas saídas do salão de baile. Eles não bloquearam a passagem, apenas se posicionaram estrategicamente. A agente principal, Sarah Coleman, acenou com a cabeça para David Smith. Meu telefone vibrou. Marcus Kim, estamos aqui. Mesa 2. Os outros parceiros da Apex querem ver isso. 8h55 da manhã. Vitória entrou pela porta lateral em seu vestido de noiva, uma criação exclusiva de Vera Wang que custou mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Seu sorriso era radiante, sua confiança absoluta. Ela não fazia ideia de que a opção 7 havia sido acionada à meia-noite, ou que seu mundo inteiro estava prestes a desmoronar diante de todos que importavam. Você já esteve em uma situação em que sua família levou o crédito pelo seu trabalho árduo? Deixe um comentário abaixo e me diga o que você achou. E se você quiser ver como a opção 7 se torna a arma nuclear que destrói um império de 50 milhões de dólares em menos de 24 horas, inscreva-se agora mesmo e ative o sino de notificações para não perder o clímax explosivo. Vitória dominava o palco como se tivesse nascido para isso. O holofote iluminou seu vestido de noiva, criando um brilho etéreo que fez as câmeras dos fotógrafos dispararem em rápida sucessão. 200 das pessoas mais influentes de São Francisco aplaudiram quando ela se aproximou do microfone. Bom dia a todos. Antes de me casar com o amor da minha vida daqui a 3 horas, queria compartilhar algo extraordinário com vocês. Ela fez uma pausa para criar suspense, com um sorriso radiante. Hoje, a Reynolds Rhodes conclui a aquisição da Medtech Innovation, um negócio de 50 milhões de dólares que revolucionará o atendimento cardíaco nos Estados Unidos. Os aplausos foram estrondosos. A senadora Whitmore irradiava a alegria da primeira fila. Richard e Margaret estavam ao lado do palco, com os rostos radiantes de orgulho paterno. Esta aquisição representa tudo em que acredito, continuou Vitória, apontando para a tela de apresentação atrás dela, que exibia o logotipo da Medtech. Liderança feminina, pensamento inovador e a coragem de tomar decisões ousadas. Disseram que eu era muito jovem, muito inexperiente. Mas aqui estou eu, prestes a entrar para o clube dos bilionários antes de completar 30 anos. Ela clicou no próximo slide, projeções financeiras que reconheci como sendo de minha autoria, agora com a assinatura dela. Nossa análise mostra um retorno de 300% em 18 meses. Este dispositivo cardíaco salvará milhões de vidas. A plateia ficou hipnotizada. O repórter da Forbes digitava furiosamente. O fotógrafo do Wall Street Journal aproximou-se para obter um ângulo melhor. Este foi o momento de triunfo absoluto de Vitória. Sua coroação como a mais nova figura poderosa do Vale do Silício. Agora, vamos fazer história. Ela pegou a caneta banhada a ouro, erguendo-a no ar. Quem está pronto para testemunhar o negócio da década? A multidão explodiu em aplausos. Ninguém percebeu David Smith se levantando da cadeira nem os agentes do FBI se aproximando um pouco mais das saídas. Permaneci no canto dos fundos, invisível como sempre, por mais 30 segundos. A caneta de Vitória estava posicionada acima da linha de assinatura quando a voz de David Smith cortou a comemoração como uma lâmina cirúrgica. Senhora Reynolds, preciso que pare. O salão de baile ficou em silêncio. David caminhou em direção ao palco com o passo cadenciado de alguém que já havia feito isso antes, com suas credenciais da Ernst Young visíveis em seu crachá. 2 sócios seniores o flanqueavam, carregando pastas lacradas com a inscrição confidencial, arquivamento na SEC. Sou David Smith, auditor forense sênior da Ernst Young. Temos um assunto urgente que exige divulgação imediata a todas as partes presentes. O sorriso de Vitória congelou. Isto é extremamente inapropriado. Segurança.
Mas os seguranças estavam observando os agentes do FBI que se moveram discretamente para bloquear qualquer tentativa de interferência. O senador Whitmore se levantou, com o semblante escurecendo. Qual o significado disto? David chegou ao palco, e sua voz ecoou por todos os cantos do salão de baile. Senhora Reynolds, antes de assinar esse documento, a senhora deve saber que, a partir da meia-noite de ontem, a opção 7 do seu contrato de compra original foi acionada. Opção 7. A voz de Vitória falhou um pouco. Do que você está falando? Seção 47, subseção 3 do contrato que você assinou há 48 horas. A cláusula que transfere todos os ativos para o acionista majoritário em caso de descumprimento de dever fiduciário. David abriu sua pasta e retirou um documento com vários selos oficiais. Fomos contratados para informar que você não tem mais autoridade para concluir esta transação. A sessão de imprensa ficou repleta de movimento. As câmeras se voltaram para o palco. O repórter da Bloomberg já estava publicando tweets ao vivo. Richard Reynolds avançou. Isso é ridículo. Essa transação pertence à minha filha. Não, Sr. Reynolds, respondeu David calmamente. Ela não tem. E em aproximadamente 60 segundos, o verdadeiro dono explicará o porquê. O rosto de Vitória estava pálido por baixo da maquiagem. Isso é impossível. Quem ousaria? Senhora Reynolds, interrompeu David. Por favor, permaneça onde está. A tela de apresentação atrás de Vitória acendeu. A equipe de David conectou o laptop, de repente, 127 páginas de análise forense apareceram em rápida sucessão. Registros financeiros. Registros de data e hora de e-mails. Padrões de negociação. E no centro de tudo isso, um nome que fez Vitória suspirar. Hannah Reynolds, beneficiária final. Este é um documento abrangente enviado à SEC que registra a fraude de valores mobiliários, uso de informações privilegiadas e violação de dever fiduciário, anunciou David, com a voz ecoando no salão de baile silencioso. Todas as transações realizadas pela senhorita Vitória Reynolds nos últimos 6 meses foram baseadas em informações confidenciais roubadas. As evidências eram metódicas e devastadoras, e-mail após e-mail mostrando Vitória encaminhando minha análise como se fosse dela. Registros bancários mostrando transferências suspeitas coincidindo com informações confidenciais às quais ela teve acesso. E então, a prova definitiva, sua confissão gravada 3 dias antes, sua voz ecoando pelo salão de baile. Hannah tem sido útil, mas não posso ter minha irmã adotiva por perto enquanto eu for CEO. O senador Whitmore estava de pé. Isto é uma armadilha. É ilegal. Não, senador, disse o agente do FBI Coleman, dando um passo à frente com o distintivo visível. Tudo aqui foi obtido legalmente. Estamos investigando a senhora Reynolds há 3 meses com base em denúncias de informantes da SEC. Este evento apenas acelerou nosso cronograma. A tela mudou novamente. Apareceram 13 empresas offshore. Capital de Prometeu. Phoenix Holdings. Investimentos em ressurreição. Setas os conectavam a um único ponto, beneficiária final, Hannah Reynolds, detentora de 51% da Medtech Innovation. Vitória cambaleou para trás. Isso é impossível. Hannah não é ninguém. Ela é apenas... O que, senhora Reynolds? Perguntou David. Apenas a pessoa que realmente negociou todos os acordos pelos quais você se apropriou. Apenas o analista cujo trabalho você vem roubando há 5 anos. Apenas o acionista majoritário da empresa que você pensava estar comprando. A multidão estava em caos. Os celulares estavam na mão, gravando tudo. A repórter do Wall Street Journal estava em uma chamada ao vivo com seu editor. Isso não foi apenas um escândalo. Foi uma execução pública. Nossa! Dá para acreditar na rapidez com que o karma age? De Vitória no auge da sua glória ao envolvimento do FBI em apenas 5 minutos. Se você está gostando desta história, curta e compartilhe com seus amigos. Comente a karma se você acredita em justiça cósmica. E agora, a parte mais chocante. Atravessei a entrada principal, meus saltos clicando contra o mármore no silêncio repentino. Todas as cabeças se viraram.
Eu havia escolhido minha roupa com cuidado, um terninho preto da Tom Ford que custava mais do que a mesada mensal da Vitória. Aquele tipo de elegância discreta que sussurrava, em vez de gritar, dinheiro. A multidão se abriu como o mar vermelho. Passei pela mesa da família Reynolds, onde Margaret estava sentada, paralisada, pelo senador Whitmore, cujo rosto estava roxo, e pela área reservada à imprensa, onde as câmeras registravam cada passo meu. 3 executivos da Apex Ventures estavam de pé quando passei, um sinal de respeito que não passou despercebido por ninguém. Subi as escadas do palco sem pressa. Vitória estava lá, em seu vestido de noiva de $50 mil, parecendo uma criança que tinha sido pega roubando doces. Pela primeira vez em 15 anos, estávamos em pé de igualdade. Não, não são iguais. Pela primeira vez, eu estava acima dela. Bom dia, eu disse ao microfone, com voz firme e profissional. Sou Hannah Reynolds, acionista majoritária da MedTech Innovation. O salão de baile explodiu em aplausos. As câmeras disparavam flashes como luzes estroboscópicas. Richard Reynolds avançou em direção ao palco, mas agentes do FBI entraram em seu caminho. Esperei que o caos se acalmasse, mantendo contato visual com Vitória. Você, ela sussurrou, e o microfone captou sua voz. Você não é nada. Você não é ninguém. Você é apenas o caso de caridade que acolhemos. Sim, respondi calmamente. Eu era o caso de caridade. A criança adotiva que você lembrava diariamente do seu lugar. A trabalhadora incansável cujas conquistas você roubava. Virei-me para dirigir-me à plateia. Mas eu também sou a pessoa que detém 51% da MedTech Innovation por meio de participações offshore totalmente legais, estabelecidas há 3 anos. Cada documento que a senhora Reynolds assinou, cada anúncio que ela fez, cada dólar que ela pensou que estava gastando, tudo isso é meu. A apresentação em PowerPoint foi retomada, desta vez mostrando minha estrutura de propriedade completa. David Smith narrou com precisão clínica o desenrolar de 3 anos de planejamento meticuloso na tela. Há 6 meses, a senhorita Hannah Reynolds, por meio da Prometheus Capital, forneceu financiamento inicial à MedTech Innovation em troca de 51% de participação acionária. Clique, apareceram certificados de ações de 3 jurisdições. A estrutura de propriedade foi formada por meio de entidades nas Ilhas Cayman, Delaware e Luxemburgo. Tudo completamente legal e devidamente registrado. O próximo slide mostrava um documento familiar, minha análise da MedTech que Vitória havia roubado. Mas David deu-o em uma seção específica, destacando-a em vermelho. Essa projeção de dispositivo cardíaco que mostra um retorno de 300%, ela não existe. A senhorita Hannah Reynolds a inventou como uma armadilha, sabendo que Vitória roubaria a análise sem verificar. Ouviram-se exclamações de espanto na multidão. As pernas de Vitória cederam. Você me armou uma cilada? Não, respondi claramente. Você roubou informações confidenciais e cometeu fraude de valores mobiliários. Eu apenas documentei o ocorrido. Cliquei no próximo slide, registros de data e hora de e-mails mostrando Vitória acessando meus arquivos, encaminhando-os em segundos e reivindicando o crédito e mensagens para investidores. Cada e-mail, cada arquivo, cada login, tudo rastreado e monitorado. Você nunca sequer abriu os documentos que alegou ter criado. O agente do FBI deu um passo à frente. Senhora Vitória Reynolds, temos perguntas sobre atividades de uso de informação privilegiada. A senhora realizou 17 transações com base em informações relevantes não públicas roubadas da senhora Hannah Reynolds. Mas o golpe final ainda estava por vir. Cliquei no último slide. Opção 7, acionada. A cláusula apareceu na íntegra, cada palavra, um prego no caixão de Vitória. Devido à quebra de dever fiduciário, todos os direitos da MedTech Innovation são transferidos imediatamente para o acionista majoritário. Os 50 milhões de dólares que a Reynolds Holdings transferiu ontem serão devolvidos, acrescidos de penalidades por violação contratual. O colapso de Vitória foi total e público. Isso é impossível. Ela agarrou o microfone, sua voz estridente de desespero. Ela não é ninguém. Ela é só a criança adotiva. Papai, diga a eles. Richard Reynolds tentou chegar ao palco, mas seu caminho estava bloqueado. Isto é um assunto de família. Todos para fora. Na verdade,
A voz da senadora Whitmore ecoou pelo salão de baile. Trata-se de uma questão federal. Ele se levantou lentamente, seus instintos políticos já calculando o controle de danos. Senhora Reynolds, a senhora disse ao meu filho que era uma CEO de sucesso. A senhora me disse que construiu o portfólio da Reynolds Holdings sozinha. Eu fiz. Tudo isso é mentira. Vitória girou em minha direção, com o vestido de noiva emaranhado em suas pernas. Você planejou isso, seu ingrato? Senhora Reynolds, interrompeu o agente do FBI Coleman, subindo ao palco. Precisamos ver seu telefone e laptop imediatamente. O filho do senador, Thomas Whitmore Jr., levantou-se de sua mesa de padrinhos. Sua voz ecoou pela sala silenciosa. O casamento está cancelado. Ele olhou para Vitória com evidente desgosto. Minha família não se associa com criminosos. Thomas, por favor. Vitória estendeu a mão para ele, mas ele recuou. Trata-se apenas de um mal-entendido. Um mal-entendido? Thomas riu amargamente. Você cometeu crimes federais. Você mentiu para todos, inclusive para mim. Ele se virou para o pai. Estamos indo embora. A imprensa estava se divertindo à beça. Senhora Reynolds, como a senhora responde às alegações de fraude de valores mobiliários? Gritou o repórter da Forbes. É verdade que você vem roubando créditos há 5 anos? Vitória olhou em volta freneticamente, procurando por aliados. Suas damas de honra se afastaram. Seus pais ficaram paralisados. 200 das pessoas mais poderosas de São Francisco assistiram, em tempo real, ao desmoronamento de sua fachada de grife. Ela estava radioativa agora, e todos sabiam disso. Hannah, ela sussurrou no microfone, com lágrimas escorrendo pelo rosto e arruinando sua maquiagem de $3.000. Por favor. A máquina jurídica funcionou com uma eficiência impressionante. 2 agentes de fiscalização da SEC se aproximaram do palco com documentos oficiais. Vitória Reynolds, você está sendo notificada com uma ordem de cessação e desistência. Todas as suas contas financeiras estão bloqueadas enquanto a investigação estiver em andamento. David Smith pegou seu tablet e começou a ler um comunicado oficial. Às 9h47, horário padrão do Pacífico, a Comissão de Valores Mobiliários iniciou um processo formal contra Vitória Reynolds por violações da seção 10b, da Lei de Valores Mobiliários e da regra 10b-5. Richard Reynolds finalmente conseguiu chegar ao palco, com o rosto roxo de raiva. Isto é um assassinato corporativo. Vou processar todos nesta sala. Senhor Reynolds, disse o agente Coleman calmamente. As ações da Reynolds Holdings foram suspensas da negociação na Bolsa de Valores de Nova York. A empresa perdeu 40% do seu valor nos últimos 15 minutos. Margaret Reynolds desmaiou. 2 convidados a ampararam antes que ela caísse no chão. Os fotógrafos da imprensa não perderam um único clique. Peguei meu celular e mostrei a tela de negociação para a plateia. Vende ações da Reynolds Holdings a descoberto às 9 horas da manhã de hoje, algo completamente legal quando você não está usando informações privilegiadas, apenas evidências de fraude disponíveis publicamente. O contador de lucros mostrava $12 milhões e continuava subindo. Esses fundos serão doados a organizações de acolhimento familiar em toda a Califórnia. Vocês nos destruíram, gritou Richard. Depois de tudo que fizemos por vocês. Não, respondi calmamente. Vitória destruiu você quando escolheu roubar, mentir e cometer fraude. Eu simplesmente revelei a verdade. A repórter do Wall Street Journal levantou a mão. Senhora Hannah Reynolds, o que acontecerá com a MedTech Innovation agora? A empresa continua sob minha liderança. O Dr. Mitchell e eu temos inovações reais para lançar no mercado, inovações legítimas que realmente salvarão vidas. Não precisamos de projeções falsas ou pesquisas roubadas. Vitória foi retirada do palco por agentes da SEC, com a cauda de seu vestido de noiva arrastando-se atrás dela como uma bandeira caída. Richard e Margaret Reynolds estavam diante de mim no palco, sua compostura aristocrática completamente desfeita. O salão de baile havia ficado silencioso, 200 convidados se inclinavam para a frente para testemunhar o confronto final. Como você pôde fazer isso com a minha família? A voz de Margaret tremia, e sua fachada de perfeita imagem social ruía. Que família?
Peguei meu celular e o conectei ao sistema de som. Deixe-me lembrar você o que família significa para você. A gravação que fiz do jantar de ensaio preencheu o salão de baile. A voz refinada de Margaret ressoou: querida, este é um evento sofisticado. Talvez você se sinta mais à vontade em outro lugar. Então Richard disse: Hannah, não dificulte as coisas. Se você estiver com fome, a equipe da cozinha tem uma sala de descanso. A multidão murmurou. Diversas damas da sociedade que conheciam Margaret ficaram horrorizadas. A gravação continuou com a voz de Vitória: somos família por circunstância, não por escolha. Você me ensinou tudo o que sei sobre família, eu disse, desligando o telefone. Você me ensinou que família é transacional, que o amor tem condições, que o valor é medido por contas bancárias e linhagem sanguínea. Eu os observei fixamente. Então aprendi a jogar pelas suas regras e venci. Nós criamos você, Richard balbuciou. Nós te alimentamos, te educamos. Você me usou por 15 anos. Eu era seu empregado não remunerado, sua dedução fiscal, seu caso de caridade para exibir em eventos de gala. Fiz um gesto em direção à tela, que ainda mostrava a estrutura de propriedade da Meditech. Mas enquanto você ensinava a Vitória a se apropriar do meu trabalho, eu aprendia com os melhores. Você me mostrou que, no seu mundo, só o poder importa. Então, eu o adquiri. Margaret encontrou sua voz. Podemos resolver isso. Você ainda é da família. Não. A palavra interrompeu seu apelo. Eu nunca fui da sua família. E agora nunca serei. Há mais uma coisa. Cliquei para passar para um novo slide na tela da apresentação. A estrutura de propriedade da Reynolds Holdings apareceu com um novo nome destacado em dourado. Hannah Reynolds, acionista com 30% de participação. O salão de baile explodiu em alvoroço. Richard cambaleou para trás. Isso é impossível. Nossas ações não são negociadas publicamente. Elas ficaram disponíveis a 90 segundos, quando as ações despencaram 40%. Mostrei o terminal Bloomberg no meu celular. Fundos de ativos problemáticos controlados pela Apex Ventures compraram todas as ações que os membros do conselho, em pânico, venderam. Essas ações foram imediatamente transferidas para mim como parte do meu bônus de assinatura. Marcus Kim levantou-se da mesa 2, e sua voz ecoou pela sala. Neste momento, Hannah Reynolds é a maior acionista individual da Reynolds Holdings. O tabuleiro Richard exclamou, sem fôlego. O conselho já foi notificado, continuei. Uma assembleia extraordinária de acionistas foi convocada para segunda-feira de manhã. A pauta tem um único item: sua destituição do cargo de CEO. Olhei para os 3 membros do conselho presentes na plateia. Acredito que temos quórum para uma votação preliminar. 3 mãos se levantaram. A votação foi unânime. Você não pode fazer isso, gritou Margaret. Essa empresa é o nosso legado. Seu legado é construído sobre o meu trabalho, minhas estratégias, minhas noites em claro. Peguei uma pasta que David havia me entregado. Esta é uma auditoria forense da Reynolds Holdings. Todos os grandes negócios dos últimos 5 anos mostram o mesmo padrão: meu trabalho, a assinatura de Vitória, sua aprovação. O conselho viu isso. A SEC viu isso. Seus investidores viram isso. O telefone de Richard vibrava incessantemente. Ele olhou para aquilo com as mãos trêmulas. As linhas de crédito, os bancos estão exigindo o pagamento de tudo. Sim, respondi simplesmente. Quando se constrói um império sobre mentiras, basta uma única verdade para derrubá-lo. Em poucos minutos, a história se espalhou pelo mundo. A notificação push do Wall Street Journal chegou aos celulares de todo o salão de baile. Última hora, filha de família adotiva expõe fraude bilionária e assume o controle da Reynolds Holdings. A Forbes publicou imediatamente a história de vingança corporativa mais épica de 2025, como Hannah Reynolds destruiu o império de sua família adotiva em 24 horas. A manchete da Bloomberg foi mais técnica, mas igualmente prejudicial. Reynolds Holdings perde 2 bilhões de dólares em valor de mercado após investigação de fraude da SEC. Filha do fundador é presa no próprio casamento. Eu estava no palco, observando as métricas chegarem pelo meu celular.
O nome de Vitória era o mais comentado no Twitter com a hashtag #FraudBridge, noiva fraudulenta. Alguém já havia criado uma página na Wikipédia, escândalo da inovação em tecnologia médica. Meu perfil no LinkedIn explodiu, 50 mil novos seguidores em 20 minutos, 10 solicitações de conexão de CIOR e mensagens de todos os principais fundos de investimento do Vale do Silício. Os repórteres seguiram em frente. Senhora Reynolds, o que a levou a decidir agir agora? Não me deram escolha, respondi simplesmente. Ontem à noite, literalmente me disseram que eu não era importante o suficiente para ter um lugar à mesa. Esta manhã, Vitória ia me demitir e destruir minha carreira com uma cláusula de não concorrência ilegal. Quando alguém mostra quem realmente é, acredite. O que acontecerá com Vitória agora? Isso cabe ao sistema judiciário decidir. As provas falam por si. Apareceu uma notificação no meu celular, uma mensagem do Dr. Mitchell. Assistindo ao noticiário. Nosso dispositivo cardíaco de verdade acaba de receber a aprovação do FDA. Momento perfeito. Eu sorri, o primeiro sorriso genuíno em toda essa aprovação. Com licença, preciso administrar minha empresa. A Medtech Innovation tem tecnologia de verdade para salvar vidas e está pronta para levar ao mercado. Sem mentiras, sem pesquisas roubadas, apenas inovação genuína. Ao sair do palco, o repórter da Forbes gritou, só mais uma pergunta. Valeu a pena? Fiz uma pausa. Pergunte-me quando a sentença de Vitória for anunciada. O sistema judicial agiu mais rápido do que qualquer um esperava. Em 72 horas, Vitória Reynolds se tornou um exemplo de advertência em todas as aulas de ética das escolas de negócios. A investigação da SEC revelou ainda mais do que eu documentei, ela havia falsificado credenciais, pago por prêmios fictícios e até contratado um redator fantasma para seus artigos de opinião em revistas de negócios. A autoridade reguladora do setor financeiro, FINRA, divulgou seu veredicto em tempo recorde, banimento vitalício do mercado de valores mobiliários. Ela não conseguiria trabalhar nem como faxineira em um fundo de investimento, muito menos como executiva. As palavras do juiz foram contundentes. A senhora Reynolds representa o pior tipo de fraude corporativa, roubar propriedade intelectual de um membro da família enquanto comete violações das leis de valores mobiliários. As consequências pessoais foram igualmente devastadoras. A multa pessoal de $5 milhões esgotou seu fundo fiduciário. O tribunal ordenou 200 horas de serviço comunitário em uma organização sem fins lucrativos que ensina educação financeira para jovens em lares adotivos. A ironia não passou despercebida por ninguém. Seu Instagram, antes repleto de férias luxuosas e produtos de grife, ficou inativo após perder 90% de seus seguidores em 48 horas. Mas a destruição social foi talvez o golpe mais cruel. Todas as amigas dela bloquearam o número dela. O clube de campo revogou a filiação da família dela. Os conselhos de administração das instituições de caridade nas quais ela participava unicamente por ambição social enviaram cartas formais solicitando sua renúncia imediata. Até mesmo seu restaurante favorito, de repente, não tinha mais reservas disponíveis, nunca mais. Thomas Whitmore Jr. concedeu uma entrevista à Vanity Fair, escapei por pouco. Imagine ser casado com alguém capaz de tamanha decepção. Seu pai, o senador Whitmore, foi além. Esse tipo de má conduta corporativa é exatamente o que minha legislação antifraude visa impedir. A garota que passou a vida cultivando uma imagem de perfeição agora era radioativa, de princesa a par em 72 horas, com cada segundo de sua decadência capturado em resolução 4K. 2 semanas depois, Richard e Margaret solicitaram uma reunião por meio de seu advogado. Concordei em recebê-los uma única vez, no meu escritório na Apex Ventures, meu território, nos meus termos. Pareciam mais velhos, menores, sua postura aristocrática substituída pelo desespero. O cabelo de Richard tinha ficado mais grisalho. As mãos de Margaret tremiam enquanto ela apertava a bolsa, não a Hermes que costumava carregar, mas algo mais discreto. Os bancos haviam congelado a maior parte de seus ativos. Hannah, começou Richard, com a voz já sem a autoridade habitual. Precisamos conversar sobre a empresa da família. A Reynolds Holdings não é mais uma empresa familiar. É uma empresa de capital aberto, da qual sou o maior acionista. Ainda somos família, implorou Margaret. Você me deu abrigo. Há uma diferença. Mantive meu tom de voz calmo e profissional.
Durante 15 anos, você fez questão de me mostrar que eu não era realmente da família. Agora você quer me reivindicar porque eu tenho algo que você precisa. Cometemos erros, admitiu Richard, com as palavras claramente lhe custando caro. Mas podemos recomeçar. Não. Levantei-me, sinalizando o fim da reunião. Vocês tiveram 15 anos para me tratar como família. Essa janela de oportunidade se fechou definitivamente. Meus advogados cuidarão de toda a comunicação necessária sobre a Reynolds Holdings. Margaret começou a chorar. Por favor, não nos resta nada. Vocês têm uma a outra. Você tem sua filha de sangue. Isso deveria ser o suficiente, já que você sempre me disse que o sangue é o que une uma família. Apertei o botão do interfone. Segurança, por favor, acompanhem o senhor e a senhora Reynolds até a saída. Com a chegada da segurança, Richard fez uma última tentativa. Isto não acabou. Se você entrar em contato comigo novamente fora dos canais legais adequados, entrarei com um pedido de medida protetiva. Voltei à minha mesa e abri as projeções trimestrais da Meditech. Adeus. Eles foram embora, e eu nunca mais os vi. 6 meses depois, eu estava no pódio do Moscone Center discursando para uma plateia de 2.000 pessoas no TechCrunch Disrupt. Como sócia-gerente da Apex Ventures, eu estava anunciando nossa iniciativa mais recente, um fundo de 100 milhões de dólares exclusivo para fundadoras que foram ignoradas pelos fundos de capital de risco tradicionais. O Phoenix Fund, eu disse, e o nome foi recebido com aplausos, investirá em mulheres que foram informadas de que não são importantes o suficiente, não têm conexões suficientes, simplesmente não são suficientes. Porque eu sei o que é ser subestimado. Marcus Kim assistia da primeira fila, orgulhoso de seu protegido. Em 6 meses, aumentei o portfólio da Apex de $1 bilhão para $2 bilhões por meio de aquisições estratégicas e da minha rede de talentos antes invisíveis, os assistentes, analistas e associados que realmente faziam o trabalho enquanto outros levavam o crédito. A Meditech Innovation, renomeada Phoenix Innovations, acabará de concluir uma rodada de financiamento Série B com uma avaliação de $5 bilhões. O verdadeiro dispositivo cardíaco do Dr. Mitchell estava salvando vidas em 3 continentes. Doamos a tecnologia para Médicos Sem Fronteiras, garantindo que ela chegasse além dos pacientes ricos. Mas o momento de maior orgulho para mim foi quando anunciei uma doação de $10 milhões para Foster Success, uma organização sem fins lucrativos que apoia jovens que saem do sistema de acolhimento familiar ao atingirem a maioridade, oferecendo educação e encaminhamento para o mercado de trabalho. Toda criança em lares adotivos merece uma chance de construir seu próprio império, eu disse à multidão. O Wall Street Journal publicou um perfil intitulado A Fênix Ressurge, como Hannah Reynolds saiu do sistema de acolhimento familiar e entrou para a lista Forbes 30 Under 30. Eles queriam se concentrar na história de vingança, mas eu os redirecionei. O sucesso é a melhor vingança, mas os limites são a melhor proteção. Não sou definida pelo que me fizeram, mas sim pelo que escolhi construir apesar deles. Meu telefone vibrou com mensagens de parabéns de CEOR, fundadores e investidores do mundo todo. Nenhuma mensagem da família Reynolds. Exatamente como deveria ser. Exatamente um ano após o desastre do casamento, a Phoenix Innovations abriu seu capital. A oferta pública inicial, IPO, avaliou a empresa em $5 bilhões, o que faz com que meu patrimônio líquido seja de pouco mais de $2 bilhões no papel. Toquei o sino de abertura na Bolsa de Valores de Nova York, vestindo o mesmo terno preto Tom Ford que usei quando subi ao palco no casamento de Vitória. O contraste entre os membros da família Reynolds não poderia ser mais gritante. Richard se aposentou em desgraça, passando a viver em um apartamento modesto no condado de Marin, com sua reputação manchada para sempre. Margaret mudou-se para uma pequena casa em Portugal, vivendo dos restos de sua herança, envergonhada demais para mostrar o rosto na sociedade de São Francisco. Vitória trabalhava em uma loja de departamentos em Sacramento, o único emprego que conseguiu com seus antecedentes criminais e proibição vitalícia de trabalhar no setor financeiro. Alguém a fotografou dobrando roupas no depósito, e a imagem viralizou com a legenda, de Vera Wong para o Walmart. Não senti nenhuma satisfação ao vê-lo, apenas uma sensação de conclusão. O Center Regis ligou naquela semana. Eles queriam saber se eu teria interesse em comprar o salão de festas deles para usá-lo como espaço para eventos privados. A mesma sala onde me haviam negado um lugar estava agora sendo oferecida exclusivamente para mim.
Comprei e renomeei para Quarto da Fênix. O primeiro evento realizado lá foi um jantar de gala em prol da Foster Success, que arrecadou 15 milhões de dólares para jovens que saem do sistema de acolhimento familiar ao atingirem a maioridade. Fiz questão de que cada participante tivesse um cartão de lugar gravado à mão em seu assento. Todos eram importantes o suficiente. Durante meu discurso naquela noite, eu disse: este cômodo já representou tudo o que eu não pude ter. Agora, ele representa tudo o que eu construí não por vingança, mas por resiliência. Não roubando crédito, mas criando valor. A melhor resposta a ouvir que você não importa é provar que importa nos seus próprios termos. Em pé no meu escritório com vista para a Baía de São Francisco, costumo refletir sobre as lições que aprendi nesses 15 anos. A família Reynolds me proporcionou uma educação que jamais pretenderam, uma aula magistral sobre poder, percepção e paciência. Família não se resume a laços de sangue ou documentos legais. Trata-se de quem aparece quando você não tem nada a oferecer. Minha verdadeira família agora inclui Marcus King, que enxergou meu potencial quando eu era invisível, a doutora Mitchell, que confiou a mim o trabalho de sua vida, e David Smith, que me ajudou a transformar evidências em justiça. Respeito não é algo que se implora ou se conquista por meio de servidão. É algo que se controla através da competência e do estabelecimento de limites. No momento em que você aceita menos do que merece, você ensina aos outros a lhe darem menos do que você vale. Quando alguém lhe mostrar quem é, acredite na primeira vez. Durante 15 anos, a Reynolds me mostrou que eu era descartável para eles. Vitória me mostrou que ela destruiria qualquer um para alcançar o sucesso. Eles estavam dizendo a verdade sobre si mesmos. Eu simplesmente demorei muito para ouvir. Mas a lição mais importante: documente tudo. Cada e-mail, cada registro de data e hora, cada ideia roubada. Não por vingança, mas por proteção. A evidência é o que diferencia ser manipulado da credibilidade de ser acreditado. É a diferença entre ele disse, ela disse e aqui está a prova. O lema da minha empresa, exibido em letras douradas no nosso saguão, diz: seu valor não é determinado pela aceitação deles. Toda jovem que entra por nossas portas, especialmente aquelas que foram ignoradas, subestimadas ou usadas, vê essa mensagem em primeiro lugar. O sucesso construído sobre o trabalho de outra pessoa é um castelo de cartas. O sucesso construído sobre seus próprios alicerces, mesmo que demore mais, permanece para sempre. O Império Reynolds desmoronou em 24 horas. A Phoenix Innovation sobreviverá a todos nós. 2 anos após o casamento, eu estava sentada na minha cafeteria favorita em Palo Alto, analisando propostas de aquisição no meu laptop. O sino tocou e eu olhei para cima e vi Vitória parada na porta. Ela estava diferente, roupas de grife substituídas por um visual casual de negócios comprado em lojas de departamento. Seu rosto mostrava o desgaste de 2 anos de luta real. Ela aproximou-se da minha mesa com hesitação. Hannah, por favor. 5 minutos. Acenei com a cabeça para a cadeira à minha frente, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Ela sentou-se, com as mãos tremendo levemente ao colocá-la sobre a mesa. Desculpe, ela começou. E, pela primeira vez em nossas vidas, pareceu genuíno. Eu fui horrível com você. Eu roubei de você. Eu tentei te destruir. Não há desculpa. Esperei, sem dizer nada. Tenho feito terapia, continuou ela. Aprendendo sobre sistemas familiares narcisistas, síndrome do filho predileto. Fui criada para acreditar que merecia tudo sem merecer. Você foi criada para acreditar que não merecia nada, apesar de ter conquistado tudo. Ela olhou nos meus olhos. Ambos fomos vítimas da disfunção dos nossos pais, apenas de maneiras diferentes. Isso provavelmente é verdade, reconheci. Mas você fez escolhas de adulto, escolhas cruéis. Eu sei. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que agora entendo o que fiz e que você não destruiu nossa família. Fui eu. Você apenas parou de nos acobertar. Fechei meu laptop, dando-lhe toda a minha atenção. Agradeço por ter dito isso, e eu te perdoo, Vitória, pela minha própria paz, não para te absolver. Ela se levantou para sair, mas então parou. Será que algum dia poderíamos? Não,
eu disse com firmeza, mas sem grosseria. Perdão não significa acesso. Desejo-lhe tudo de bom, mas acabou por aqui. Ela assentiu com a cabeça, finalmente entendendo o que realmente significavam os limites, e saiu. Devo mencionar que a cafeteria fazia parte de uma rede que eu havia adquirido recentemente. E foi assim que me transformei de uma filha adotiva rejeitada em CEO de uma empresa de 5 bilhões de dólares. Essa história é 100% verdadeira, com os nomes alterados para proteção legal. Se você está enfrentando abusos familiares tóxicos, lembre-se, documente tudo, fortaleça-se em silêncio e ataque quando eles menos esperarem. Curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e comente a Fênix se você está pronto para renascer das cinzas.